Boa noite a todos, alunos, alunas, professoras, professores aqui presentes. Hoje nós estamos encerrando a nossa Semana Acadêmica de Direito 2022, um evento com bastante sucesso. Ratificamos aqui todos os nossos agradecimentos aos que aqui estiveram desde segunda-feira e aos que permanecem para esse encerramento. Ao longo dessas noites, nós discutimos vários temas de interesse, temas práticos, foi o nosso foco principal a elaborar a programação deste evento, atividades que fossem vinculadas à questão prática do aluno. Então, passamos pela área do direito penal. Desculpa, gente. Passamos pela área do direito penal, depois pelo direito civil, constitucional, e hoje vamos tratar um pouco sobre a área trabalhista, né? O tema de hoje é de bastante relevância, assim como os outros. Vamos conversar sobre os sindicatos, né, e a importância dessas entidades frente ao resguardo dos direitos dos trabalhadores no nosso país. Então, hoje, para brilhantar essa noite de conversas, nós temos o Dr. Clóvis Renato Costa Farias, que é o nosso convidado. Palmas para o convidado. E com ele nós teremos como debatedor, professor da casa, professor Robertson George Fontinelli Vieira. Professor Clóvis Renato Costa Farias é advogado de sindicatos de trabalhadores, doutor em Direito pela Universidade Federal do Ceará, vice-tutor do GRUP UFC, que é o Grupo de Estudos e Defesa do Direito do Trabalho e do Processo Trabalhista. É assessor técnico, foi assessor técnico da 77ª e 78ª Conferências Internacionais do Trabalho da OIT, anos 2018 e 2021, em Genebra, na Suíça. E o tema que hoje será abordado pelo Dr. Clóvis é direito sindical na vida dos trabalhadores das empresas na atualidade. Boa noite. Todo mundo é do direito? Quem está começando? Quem está terminando? Uau! Tá. Quem já é de outra área fora o direito? Vem de outra área de atuação, outra graduação. Então, bom saber, é bom a gente ter uma noção disso. Então, primeiro, uma satisfação, uma saudação a todos e a todas. Muito bom que a gente vir para essa conferência, essa conversa aqui. O professor nos honrou com esse convite. E aqui também tem a oportunidade de conhecer novas pessoas e de rever pessoas queridas, né, como o João, que a gente encontrou agora. Isso é tão legal, né? A gente está se encontrando, se vendo. Isso é que é importante. Eu acho que diz que o Brasil é o país que tem mais advogados do mundo. Essa pesquisa, não foi? E é interessante, né? Antigamente eu falava muito que a Argentina era o canto que tinha mais psicólogos do mundo. E o pessoal, quando falava isso, dizia que é porque o argentino tinha muita vontade de ser espanhol, aí ele tinha frustração e tinha psicologia. Nada contra os argentinos. Mas é que diziam, né? Não era eu. E eu me perguntava por que as pessoas tanto vinham para o direito. E eu acho que é uma marca maior, é a questão do trabalho. Dentro dos cursos de direito, esse tempo que eu leciono, eu já leciono desde 2001, por aí, 2002, já faz um bom tempo. E eu tenho visto que a maior parte das pessoas que vêm para o direito, de fato, querem trabalhar, não é isso? Ou mudar de área, porque o mercado de trabalho estava apresentando desafios, muita insegurança, muita instabilidade. E aí eles viam que no direito, diante do tamanho do Estado, da estrutura do Estado, era vendido para as pessoas uma ideia de que elas poderiam amarrar
o burro na sombra, né, que o pessoal fala, né, quer dizer, fazer um concurso público, ganhar um bom ordenado, como diziam antigamente, e ter um patrão distante, não é isso? Ter a estabilidade. Então eu vi que esse era um dos pontos, é um dos pontos que eu acho que leva as pessoas para o direito, né? Então a questão central de trazer as pessoas para o direito, para um Brasil que tem mais advogados a nível quantitativo por pessoas do mundo, tem a ver com a questão central da centralidade no capital do trabalho. Mas ao mesmo tempo que a grande discussão é o trabalho, nesse período em que eu leciono direito, eu vejo que as disciplinas de direito do trabalho são as disciplinas que não são as mais queridas das pessoas. Interessante, né? Quem já sentiu isso no curso de direito? Né? Ficar assim, o trabalho é uma coisa à parte. Nesse mundo polarizado que está aí, às vezes as pessoas olham, está essa discussão agora bipolarizada de eleição, aí quando fala trabalho já acha que tem um lado. Quando trabalho é todo mundo. Quem é que não trabalha? Quem é que não precisa trabalhar? Quem é que está aqui uma hora dessa, que poderia estar com a família, que poderia estar com os amigos, e está aqui, por exemplo, para concluir um curso, concluir crédito de um curso, conseguir mais alguma titulação que pode ser utilizada por um concurso, não é isso? Tem a ver com o trabalho, quer dizer, é o estudo mais atrelado ao trabalho que eu já vi, é o direito. E ao mesmo tempo, a disciplina não tão amada é o direito do trabalho. Geralmente é uma disciplina de direito do trabalho. Processo do trabalho nem toda faculdade tem. E impressionantemente, quando chega no mercado de trabalho, a maioria das pessoas que eu vejo, entre aspas, eles vão escapar na justiça do trabalho, advogar, e diz logo, advogo trabalhista. Quem já viu essa situação assim? Então é muito interessante que a gente se conheça para que a gente entenda que posição a gente vai tomar. Então a primeira discussão é ver trabalho, é ver a centralidade do trabalho, é entender, por exemplo, a questão da hipossuficiência social. E é uma coisa que eu sempre me questiono quando vou decidir questões de trabalho, por exemplo. Porque hipossuficiente, você, por exemplo, eu posso perguntar a vocês que estão numa faculdade, eu acredito que vocês têm discernimento, capacidade de escolher, definir o que é certo e errado dentro das perspectivas de vocês, ou seja, vocês não têm uma hipossuficiência psíquica, não é isso? Não é necessariamente vocês precisam de um suporte, chegar lá no judiciário, tem que ter um Ministério Público, alguém para equiparar uma desigualdade de vocês. Não, vocês têm uma suficiência psíquica. Porque vocês estão numa faculdade privada e por várias situações que vocês enfrentam, alguns trabalham e tudo, não necessariamente vocês têm uma hipossuficiência econômica, ou seja, provavelmente vocês têm condições de arcar com as custas de um processo, não é isso? Mas na realidade do trabalho, existe uma hipossuficiência social. E o que é a hipossuficiência social? Por que a gente tem que começar também por aqui? Outra pergunta, né? Se a gente vai falar de sindicato. Porque senão você não vai entender que sindicato vem do grego síndicos, aquele que protege, aquele que defende. Então, por que você precisa de proteção? Se você for suficiente, você não precisa de proteção. Entende? Então não tem como falar dessas matérias se você não entender quem você é dentro da sociedade capitalista, em que nós temos pessoas que são detentoras do capital, donas dos meios de produção, não é isso? E pessoas que não são detentoras do capital e que têm apenas a sua força de trabalho para vender, não é isso? E o detentor do capital, que geralmente empreende, ele dirige, assalaria, ele tem um poder diretivo, e ele é que escolhe. Então, chega a discussão de hipossuficiência econômica, não é um discurso esquerda-direita, é um discurso de saber, dentro da sociedade a qual eu faço parte, qual é o meu lugar.
para que eu possa melhor escolher me posicionar. Então, se eu pergunto e vejo que uma grande parte das pessoas está aqui, já vindo de outras profissões, com ou sem formação a nível de graduação, e estão procurando aqui um tipo de trabalho que seja mais, a palavra do direito, o povo mais procura, estável, não é não? Quem é que está pensando em estabilidade aqui? Estabilidade. Quem está pensando? Não é não? Estabilidade. Não é isso que eu estou falando? Então a palavra central do direito é estabilidade. Não é outra. É pensar em ganhar bem de novo, ter um patrão distante, não ser facilmente despedido ou desviado de função. Isso é uma estabilidade. Não é isso não? Quem é que não está procurando isso aqui? Não é a maioria que está procurando? É isso que eu estou dizendo. Que eu tenho essa inquietação a nível de observar o que as pessoas falam e tentar seguir o que as pessoas fazem. Esse é o meu filtro. Eu digo, as pessoas vão para o direito por causa de trabalho, é o que elas fazem. Mas quando é na prática, ninguém gosta de direito de trabalho. Ninguém gosta de nada que fale de trabalho. Quando, na verdade, talvez 99% do povo que está aqui está pensando em condições de trabalho. E por que eu tenho essa compreensão? Por causa dessa hipossuficiência. Eu sei que o povo, como diz aqui no Ceará, não são doidos. Quer dizer, não tem a hipossuficiência psíquica, né? Não tem uma deficiência psíquica. Não necessariamente são hipossuficientes econômicos, né? Mas, para que eu consiga encontrar um bloco grande de pessoas, né? O Emile Durkheim, né? Fato social, repetindo a mesma coisa em vários lugares, ao mesmo tempo, do mesmo jeito, por vários anos, é igual aquela coisa do rato, né? Ele correndo naquele caminhozinho, eu boto aquele queijozinho e ele vai atrás do queijo. Então tem um quê e um porquê esse povo está fazendo isso. Se eu entendo isso, eu entendo as pessoas, e eu vou saber tanto desenvolver políticas públicas para essas pessoas, quanto eu vou saber dirigir essas pessoas, quanto eu vou saber, por exemplo, como fazer com que essas pessoas se movimentem. Aí é o poder diretivo. E essas pessoas, se souberem a posição que elas ocupam, elas vão se deixar levar ou vão saber reagir. Concorda? Porque como é que eu vou reagir se eu não sei quem eu sou, qual é o meu papel, quem está no comando? É muito importante que eu não tenha essa confusão na minha cabeça. Tem que ser muito claro para mim quem eu sou, para que eu possa decidir para onde eu quero ir. E até quanto peso eu posso suportar. Que não tem uma pressão? Ou existe trabalho sem pressão? Existe? Não. Tem sempre um peso. Por que tem uma pressão? Por que tem um peso? Professores, colegas, professoras. Por causa da hipossuficiência social. A hipossuficiência social, ela vai dizer assim, eu pergunto para a pessoa de novo, Renato, não escuta o que a pessoa fala, escuta o que a pessoa faz. Aí eu digo, poxa, legal. Vamos lá. Doutores, eu chego para uma pessoa e digo assim, quem escolheu fazer direito? Aí eu acredito que no curso de direito, todo mundo vai levantar a mão e dizer, eu levanto a mão e dizer, eu escolhi. Só que na prática, eu percebo que essas pessoas, não só no direito, mas nas outras áreas, não tiveram a liberdade, a suficiência para escolherem fazer uma faculdade. Primeiro, quem foi que disse que para ganhar dinheiro tem que ter uma faculdade? É obrigatório? Não. Mas como uma pessoa não teve uma ideia, nem nasceu no berço de ouro, o que ela tem a fazer é aprimorar a força de trabalho para ela arranjar o melhor trabalho, não é isso não? É o que ela tem que fazer. Então, quando ela faz isso, eu já começo a ver que ela está bem dentro
da jaulinha do rato? Tem o Pink Floyd, quem conhece Pink Floyd? Ele tem uma música que diz assim: Another brick in the wall. Mais um tijolo no muro. É isso que é a hipossuficiência social. Você diz assim: ei, eu escolho o meu lugar. Aí você fica pensando: escolhe? Eu escolho fazer a faculdade. Escolhe. Aí vem a pergunta: será que você escolhe ou você foi olhar no mercado e viu que aquele curso provavelmente aprimoraria melhor as suas habilidades para você arranjar um melhor trabalho? Não foi isso não que a maioria das pessoas pensou? Então ela não teve liberdade de escolher. Eu já vi gente dizer que era bom e era artista, e a pessoa disse: não faça isso não, faça direito, que é mais fácil arrumar um bom emprego. Quem já viu falar isso? Está vendo? Isso é recorrente. Então, eu começo a partir do pressuposto das atitudes das pessoas, que elas têm hipossuficiência social. Por quê? Porque primeiro elas estão aqui porque não escolheram fazer a faculdade. Porque o sistema fez com que elas entendessem que fazer uma faculdade era uma condição indispensável para que ela arranjasse o melhor trabalho. Legal, ó. Então, a escolha dela foi 100% livre. Quem veio para cá 100% livre. Isso justifica, às vezes, a dificuldade que a gente tem com presença em sala, presença em evento. Eu não preciso perguntar, porque eu sei que aquela pessoa muitas vezes não queria estar ali. Ela está porque ela acha que é necessário. Não é isso não? Às vezes ela sai do trabalho, às vezes é uma mulher com tripla jornada, ela respira e diz: ou vontade de ir para casa, mas pensa, mas depois eu vou ser recompensada, eu vou estudar e vou passar, e um dia isso vai passar. Aí ela diz: eu tenho que ir. A liberdade dela é ampla ou é uma liberdade mitigada por uma escolha de uma faculdade? Isso é uma hipossuficiência. Aí ela diz assim: ei doidinho, vou mais andar contigo não, que você é juiz, ó. Aí ele vai, passa no curso, porque o bicho mais valente que tem é um aluno de direito dos últimos semestres, né? Depois que ele tira a carteira da UAB, e às vezes sem passar, pronto, faculdade nada é nada. Ele é Deus e não tem ninguém mais. Agora, depois que ele passa 1 ano, 2 anos no mercado de trabalho, e às vezes sem passar no concurso, aí é aquele cara bom da gente conversar. É o pezinho no chão. Ele já fez uns 2, 3 concursos, não deu certo. Entendeu? Ele pensou que ia alugou um escritório, às vezes já está entregando na sala, porque não deu a arruma de cliente que ele pensava. Ele pensou que ia vazar o povo para cima dele. Sabe aquele dia que a gente se arruma bem bonito ou bonita e vai para uma festa e pensa que todo mundo vai olhar e ninguém olha? É isso, né, cara? Aí esse cara começa. Ele falava para todo mundo que ele ia ser do direito, que ia ser o juiz. Aí passa 2, 3 concursos, não passa. Aí começa a fazer qualquer concurso. É mentira ou é verdade? É mentira até. Quem acha que é verdade? Para, mas rapaz. Aí cadê a escolha dele pelo concurso? Tem mais não. Ele diz: não, eu faço em qualquer um. Depois eu faço o que eu quero. Quem já ouviu esses textos? É batido demais, por isso que é bom estudar direito do trabalho. Que é a nossa realidade. Faz nada, meu amigo. O sistema não deixa o cara escolher assim, não. Ele não escolhe. Aí depois, quem é que escolhe em qualquer profissão ou concurso onde vai trabalhar? Quem escolhe? Vocês não dizem que são livres? Não é por isso que ninguém gosta do direito de trabalho, porque ensina que a pessoa... Ensina não, ele mostra que a pessoa é subordinada. Você não escolhe onde vai trabalhar. Quem escolhe que horas vai trabalhar? Quem já trabalhou aqui? Ninguém trabalhou? Quem escolhe que hora vai trabalhar? Escolhe? Não. Quem é que escolhe quanto vai ganhar? Então, gente,
Que liberdade é essa? Que marra é essa que esse povo tem para ter raiva de direito do trabalho? Que se acha tão livre, que escolhe a faculdade, escolhe ou procurou uma que o mercado, ele achou que o mercado ia possibilitar, seja no serviço público ou na iniciativa privada, um melhor lugar, com melhor pagamento. Não escolheu o horário, não escolheu quanto ia ganhar, não escolheu quando parava, não escolheu a forma de capacitação. Se disserem, faça uma capacitação A, B, C ou D, você faz. Se disserem para você, ei, menino, 3 meses sem receber. Primeiro mês chegou lá, não caiu. Segundo, não caiu. Terceiro, você já está com 2 meses dentro. Aí, cadê? Não tem também não, só no outro. Quem é que chega e bate no peito e diz, vou quebrar tudo aqui? Diz não, porque pensa o quê? Tenho contas para pagar. Tenho. Uma pessoa que tem conta não é a mesma pessoa. Era uma piada que hoje é defenestrada aí, que era do espanto, né? Uma pessoa que está devendo uma rede para um galego, a Maria, não é a mesma pessoa. Somos nós, um cartãozão de crédito só amassa, né, nas fintech aí. Tudo a pessoa passou de 200, diz, pode parcelar, de 80, né, parcela, pode 3 vezes, olha. Quando você vê uma montanha que não para. Aí a pessoa, poxa, 3 meses sem receber e você topa trabalhar o quarto? A pergunta é, a maioria das pessoas topa ou não topa? Porque não tem outra coisa a fazer. Ei, é o seguinte, você vai chegar, está ganhando, vi agora, está ganhando X, aí o patrão chega para você, imagina, eu conheci um cara que ele tinha um mercadinho, aí o mercadinho dele assim, todo o dinheiro que dava, que ele ganhava um dinheiro a mais, o negócio estabilizou assim, não dava para ele crescer mais, aí ele comprava uma casa, aí depois reformava uma casa. Foi. Aí ele teve um dia problemas com relação aos trabalhadores lá do mercadinho. Quando foram falar com ele, ele disse, eu não tenho dinheiro. Ele estava mentindo? Ele estava mentindo? Não. Por quê? Porque ele empregou o dinheiro aonde? Nas casas. E aí? E o trabalhador olha e faz o quê? Quem assistiu aquele filme Os Saltimbancos Trapalhões? É o novo, né? Era legal, viu? Porque aquilo ali, quem não assistiu, vale a pena reassistir. Eles só comiam macarrão. Ele disse que era a história do barão, né? O barão morto de rico, pegava o dinheiro, aplicava em outras coisas e o circo sendo levado nas costas por eles. Quando chegou na hora, o Didi, o Dedé e o Mussu, né? Eram os palhaços, foram falar no intervalo com o barão, só comiam macarrão. Se ele não podia aumentar o salário. Quando eles entraram na sala do barão, o barão estava com uma mesa cheia de dinheiro, né? O barão pegou logo assim, abraçou o dinheiro e puxou para ele. Aí eles disseram, pensou que eles iam roubar ele não foi, né? Aí disseram, barão, porque nós estamos com dificuldade, isso, aquilo, outro. Aí o barão olhou e disse, é isso? Pegou o dinheiro, botou a mão no meio, partiu assim, aí fez assim, tá vendo isso aqui, ó? As contas de energia, água, não sei o que, do circo. Aí pegou o outro, partiu no meio e disse, tá vendo isso aqui, ó? FGTS, Fundo de Garantia. Aí ele, o que é isso? Sei não, ó. Ninguém gosta de direito de trabalho, né? O que é isso? Sei não. Acho que é a garantia do fundo, não sei. Bom, pois é, isso aqui é. E esse aqui é para pagar a alimentação. Isso aqui aí, no final, sobrava uma pontinha, bem pouquinho. Isso aqui ainda é para pagar vocês. Aí eles olharam um para o outro. Será mesmo, viu, negão? O negócio tá difícil pro barão, bora ajudar? Aí um tocou no outro, meteu a mão no bolso, cada um ainda deixou um dinheirinho pro barão. Mas o que eles podiam fazer? Porque se eles reclamassem com o barão, o que ia acontecer com eles? Iam ser despedidos. Eu pergunto a vocês, isso acontece ou não acontece? Acontece com normalidade ou excepcionalidade?
É normal. Então, a própria reforma trabalhista ou deforma trabalhista de 2017, o que é que queriam? Que o negociado individual superasse o legislado. Ou seja, toda hora que o patrão chegasse para você e conversasse com você, era do jeito que ele quisesse. Porque, na realidade protetiva do trabalho, não pode haver alteração lesiva do contrato de trabalho. Eu não posso aumentar a sua jornada sem aumentar o seu salário, eu não posso baixar o seu salário, eu não posso lhe desviar de função, mas se eu entendo que o patrão e o empregado estão na mesma condição em pé de igualdade, qual o problema de fazer a negociação direta? Agora, depois do que eu perguntei para vocês, vocês acham, de fato, que patrão e empregado estão em pé de igualdade? Quem acha? Quem não acha? Aí eu pergunto para vocês, se vocês passarem por uma situação difícil como essa, de estar trabalhando e o patrão não pagar, ou está trabalhando e ele reduziu o seu salário, ou você está trabalhando numa jornada, porque tem um emprego no outro horário, ele trocar a sua jornada sem lhe pedir, isso incomodaria vocês ou não? Mas quem é que teria segurança e coragem de ir lá no patrão e dizer que não aceitava? Sério mesmo, quem tinha coragem assim, na maior? Quem teria medo? Quem teria medo? Sério, quem teria medo? Quem teria receio? Pronto, entenderam agora. Qual é a minha fala de hoje? Qual era o meu tema central? Sobre sindicato. Para que serve um sindicato? Ele serve para sindicatos, síndicos, aquele que protege, aquele que defende. Porque o empregado sozinho com o patrão, o empregado ele é um hipossuficiente. Psíquico é? Não. Econômico é? Não necessariamente. Mas ele é um hipossuficiente só no contexto social. Aquela pessoa fica morrendo de medo. E a probabilidade é que se ele reclamar, só por reclamar ou só por questionar, ele tende a ser perseguido. E aqui no Brasil tem um negócio chamado despedida sem justa causa. Pronto. Ah, beleza, tchau. Pelo quê? Nada. Que eu não quero. Então aumenta a tensão. Foi aí que surgiram os sindicatos. Porque, por mais contradição e dificuldade que tenha, o trabalhador sozinho, ele não tem força, porque ele não está em pé de igualdade. Ele não tem forças para isso. E aí, historicamente, se construiu. Outro dia, me perguntaram, outro dia em 2018, Clóvis, vão acabar com os sindicatos. Aí eu disse, ora, o capitalismo vai acabar? Ele disse, não. Ele disse, então o sindicato não acaba. Por quê? Porque sindicato não foi criado por lei. Sindicato não foi criado pelo Estado. Pelo contrário, a primeira fase de movimento sindical é uma fase que é crime. Como não dá para acabar? Por quê? Porque as desigualdades são muito grandes. A pessoa precisa. Chegou uma fase de tolerância. E a partir dos anos 60, 70, chegou uma fase internacional de incentivo. Eu tenho atuado como assessor técnico na Organização Internacional do Trabalho, lá na Suíça, desde 2018. Lá você vê como o movimento sindical, ele está, por exemplo, só lá na OIT são 187 Estados-membros. Na hora da reunião você tem sindicato dos trabalhadores, sindicato dos empregadores e representante dos governos. É um órgão tripartite.
Então é impressionante quando você vê uma discussão a nível alto, quando, por exemplo, você vê países, quando diz assim, ei, nós vamos acabar com a legislação trabalhista do Brasil, por exemplo. Para quê? Porque quando eu baixar o preço da mão de obra, o preço final dos produtos vai subir ou descer? Vai descer. Aí o que você pensa? Ora, Clóvis, os patrões vão ser a favor ou contra isso? Acabar com o direito do trabalho. Lá na OIT, vocês acham? Na ONU, a OIT é uma agência da ONU. Vocês acham que os patrões e os governos vão achar bom ou achar ruim? Interessante. Porque existe no mercado uma coisa chamada concorrência. Se eu, por exemplo, concorro com o Brasil, digamos que hoje a Ucrânia não estivesse em guerra, e a Ucrânia vende milho, e o Brasil vende milho. A Ucrânia vende trigo e soja, o Brasil vende também. Se eu pego na Ucrânia e tem uma legislação trabalhista que faz com que o preço final da soja, do trigo e do milho aumente, se eu pegar no Brasil e tirar os direitos dos trabalhadores e a soja, o milho e o trigo do Brasil baixar, o que vai acontecer com o milho, a soja e o trigo da Ucrânia? Vão sobrar, porque vão ficar mais caros, como é o nome disso? Concorrência desleal. Tá vendo como quando a gente começa a atuar, às vezes você diz assim, ei, eu sou de direita, eu sou dos patrões, mas de que lado? Porque quando a gente fala numa globalização, numa ordem mundial, eu via muitas situações que as representações dos empregadores dos governos não aceitavam. Porque no senso comum você pensa logo que chegando, todo mundo quer que acabe aquele direito. Mas se acabar de um país e não acabar de outro, todo um segmento comercial daquele que tiver vai se acabar. E aí você vê um movimento sindical a nível mundial extremamente organizado. Nós temos uma confederação sindical internacional, nós temos uma federação sindical mundial, nós temos um falante lá representante. Quando eu ia nessa assessoria técnica, era representando a bancada dos trabalhadores do Brasil. Então é impressionante como a discussão econômica, ela é muito além dessa discussão pequena. Então, por exemplo, nós estamos com um problema grande de inflação, mas é uma inflação que está sendo um respaldo de um problema que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, de um problema que aconteceu porque derramaram muito dinheiro na época das quarentenas do Covid e saiu muito dinheiro e agora está tendo inflação nos Estados Unidos, que não tinha há 30, 40 anos. É global. E lá nos Estados Unidos tem sindicato. Na Alemanha tem sindicato. Tem um sindicato lá na Alemanha que tem dois muito fortes. Só para você imaginar. Tem município aqui no Brasil que tem 900 pessoas, sabia? Tem um município lá em Minas. Tem sindicato lá na Alemanha, por exemplo, o IG Metal, que tem 3 milhões de filiados. Tem o Verde, tem 2,5 milhões. Aqui, nós temos algumas entidades que têm representações gigantescas, ainda com essa divisão. Então, o que eu primeiro começo a mostrar? Foi uma coisa que eu enxerguei na época que eu estava na faculdade, que esse era qual era o meu lugar? Esse era um campo de trabalho bem vasto, era um sistema muito amplo, ele está dentro de todas as empresas do poder público, porque, por exemplo, qual é a empresa que não está submetida a uma convenção coletiva de trabalho? Não tem. A um acordo coletivo de trabalho? Não tem. É um segmento, por exemplo, que tem as empresas tem os negociadores das empresas. Eu ministrando numa outra faculdade um curso sobre direito, sobre sindicalismo,
Aí estava lá só os empresários, o pessoal de RH das empresas aqui de Fortaleza. Quando terminou o curso, aí uma grande empresa que hoje está listada na Bolsa, a mulher veio falar comigo. Ela disse: professor, eu queria fazer o seguinte, diga, eu queria saber se eu vi a sua aula, achei que era tão importante esse segmento e tal. Nós somos uma empresa de porte internacional e a gente viu que realmente nós estamos pecando porque não temos um setor de negociação diretamente com os sindicatos na nossa empresa. E eu já conversei, né, o curso era algumas semanas, eu conversei com o pessoal lá da empresa e o conselho diretivo aceitou da gente criar esse segmento. A gente queria saber se o senhor não queria coordenar esse núcleo lá na empresa. Aí eu disse: eu não posso. Não posso porque vai dar conflito de interesse, porque eu atuo já muito nas bancadas de negociação de centrais de trabalhadores. Então, assim, uma participação direta eu não posso. Eu posso até orientar, mas eu ir para as mesas de negociação eu não posso, porque eu vou estar do outro lado. Mas para a gente perceber o tamanho disso, por que nas faculdades não há essa percepção? Dentro de uma estrutura que tem Justiça do Trabalho imagina, 520 desembargadores, 27 ministros do Tribunal Superior do Trabalho, mais de 5.000 juízes, centenas de procuradores do trabalho, auditores fiscais do trabalho, uma estrutura pública, e tem a nível privado mais de 16.000 sindicatos inscritos, registrados aqui no Brasil, mais de 5 centrais sindicais, uma abrangência que adentra em todas as empresas e empreendimentos. E você ainda tem uma organização a nível internacional, como a Organização Internacional do Trabalho, que tem uma conferência internacional que acontece todo ano na Suíça. Em torno de 10, 15 dias de conferência. Você tem sindicatos em 187 países que estão vinculados à ONU. É um boom de atuação. E você tem acordos coletivos funcionando nas empresas e convenções coletivas em todas as empresas. Não tem uma empresa que não seja regida por uma norma coletiva, que para firmar uma norma coletiva, seja um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho, eu tenho obrigatoriamente de ter a participação de quem? Do sindicato. E o sindicato vai com quem? Ele é orientado por quem? Pelo advogado, porque o sistema é regulado pelo direito. Houve uma época aí com o caso dos professores. Eu orientei aquele grupo numa instituição que, quando houve a reforma trabalhista, ela despediu, acho que vocês foram 100.000 professores. Aí a gente fez uma orientação a uma determinada central, e a central, eles pegaram a orientação e fizeram a ação e conseguiram sustar aquela despedida. E qual era a tese? Por exemplo, mas foi com estrutura sindical, porque como é que o trabalhador que estava sem receber e foi despedido ia ter direito para pagar uma ação contra a empresa? Ainda mais agora com medo de ser penalizado pela a questão de custas e sucumbência, dificuldade de receber gratuidade de justiça. Sem sindicato, foi pelo sindicato. Imagina o valor da causa, uma ação envolvendo 100.000 pessoas, outra com 1 milhão de pessoas. E ali o argumento jurídico, qual era o argumento jurídico, né? Não, os caras não têm estabilidade, né? Não tem estabilidade provisória, mas a gente usou um artigo do Código Civil que fala sobre venire contra factum próprio. Diz, eles não têm a estabilidade, mas eles tinham expectativa de que iam continuar trabalhando até o final do semestre nas mesmas condições. Se eles foram despedidos,
Se você, empregador, deu essa expectativa e você unilateralmente quebrou essa expectativa, você fez uma atitude contrária à sua boa-fé quando fez esse contrato. Não é um contrato de trabalho? Então, se você fez isso, você cometeu uma avenida contra factum próprio. Quer dispensar a galera? Show de bola. Agora, indenização coletiva de tantos milhões de reais, indenização individual para cada professor de tantos mil reais. Aí o que a faculdade fez? Calma, 2 pezinhos para trás, suspende as demissões. Inclusive a decisão final saiu agora, mas assim, a gente não tinha orientado que eles tinham estabilidade. A gente ia conseguir refrear o processo, porque na legislação anterior era obrigado uma despedida coletiva em massa ter que ter a negociação com o sindicato. E a reforma trabalhista, que nem todo juiz ainda aceita, colocou que tanto faz despedida individual quanto coletiva. Então eu não tinha um argumento, olha aí como é importante o advogado, a advogada. Eu não tinha um argumento de estabilidade. Eu não tinha um argumento de... Eu não tinha um argumento de estabilidade. Eu não tinha um argumento mais de obrigatoriedade de participação do sindicato na negociação, porque a lei tinha mudado, não é isso? Mas eu tinha o venire contra factum próprio. Resultado é que, veja, de 2017 para cá, a ação só foi julgada definitiva agora. São quantos anos? Ó? 17, 18, 19, 20, 21, 22. É isso que é interessante. Quando você vê a refreada daquela massa. Eu estava advogando para um sindicato aqui na universidade, que eu advogo para sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais. Além de times de futebol, o meu negócio é mais com esse associacionismo, né? Aí, estava ali advogando para o sindicato dos servidores da UFC, aí veio um problema. Teve um problema lá no hospital e uma despedida de 700 pessoas que trabalhavam numa filantrópica paralela. 700 pessoas. Num contrato que tinha 51 anos. Era da idade quase da universidade. Gente que tinha idade já muito próxima de se aposentar. Foi. Salmeac. Está aí essa ação. Entramos com a ação. No primeiro dia logo o juiz deu a liminar, impediu as despedidas em massa, sustou o concurso da EBSER. Até hoje, 2015, ganhamos na primeira instância, conseguimos as liminares, conseguimos bloquear os valores para o contrato da UFC, imediatamente bloqueamos 20 milhões de reais, porque eles iam sair sem dinheiro. Simplesmente eles estavam sendo devolvidos para a filantrópica que não tinha dinheiro. Conseguimos, na negociação, segurar 5 meses. Quando não deu certo, que eles começaram a despedir de 56, entramos com a ação pela manhã. À tarde estava no jornal O Povo, a liminar já divulgada no jornal. 700 pessoas seguras. No correr do processo, conseguimos trazer a pessoa física do reitor para o processo, porque descumpriu uma ordem judicial. Conseguimos uma constrição de patrimônio de 20 milhões na hora, logo ali, pouco tempo da saída, que foi o que foi justificando a saída das pessoas que saíram recebendo valores até 2016. E os que são remanescentes, nós já ganhamos em primeira instância, na segunda instância no tribunal, no pleno daqui. Isso combatendo o UFC, EBSER, AGU, todo mundo. E vários outros processos. Aí quer dizer, está esperando julgamento no TST. Hoje, daqueles 700, 620 conseguiram sair com salário. Se não tivesse essa estrutura, ou de sindicato, ou de uma estrutura paralela, porque no caso lá, o sindicato dele disse que não tinha o que fazer. E eles se cotizaram e nos contrataram, porque eles acreditavam no nosso trabalho, porque viam o nosso trabalho junto aos servidores.
Fizeram uma assembleia, se você colocar no Google, tem tudo lá nas páginas, bota assim, Clóvis Renato Sameac. Acho que o meu Instagram é @ClóvisRenatoDireitos, né? E o Facebook é Clóvis Renato Direitos Humanos, tem o clovisrenato.com.br, tem os contatos lá. Se vocês quiserem seguir, acompanhar, tem vídeo todo dia, vídeo informativo. Mas no blog, que está lá no site, você tem acesso ao blog, tem as notícias, você botar no Google, não é? Você vai ver a primeira assembleia. Eles me convidaram para participar, quer dizer, qual era a força dessas pessoas diante da UFC e da EBSER? Renato, eram 700 pessoas. Mas vocês acham qual era a força deles frente à UFC e à EBSER? Nada. Mas com atuação, com a justiça especializada, você consegue alguma coisa. E é aí que o movimento entra. Está vendo como a questão da hipossuficiência é importante? Se eu não entendesse a fragilidade deles, se eles não entendessem a fragilidade deles, de não se sentindo assistidos pelo sindicato, entenderam que era importante que eles fizessem aquilo não de forma individual, mas de forma coletiva. Gente, foi um momento tão brilhante da minha vida que eu achei, porque me fez relembrar todas as vezes que eu estudava e falava sobre a origem do movimento sindical, que é isso aqui, a hipossuficiência social, quando surge um problema na empresa, com as pessoas, tanto faz ser uma, quanto um cento, quanto um milheiro, quanto 1 bilhão de pessoas, a força é muito pequena. Você paga para trabalhar. Como assim? Se eu for trabalhar, eu faço um contrato, você me paga e eu vou trabalhar. Mas quando você recebe uma proposta de emprego, você trabalha um mês para receber no outro. Você paga para trabalhar. Não é não? Você está apostando que vai receber no fim do mês, não é assim não? E essas pessoas pagando para trabalhar e não iam pagar nem o último salário. Mas Renato tinha idoso, tinha idosa, tinha isso, tinha aquilo. Sim, aí. É o que eu disse. Por isso que é importante saber quem você é e qual o seu lugar. Para que você fique triste, não. Para que você ache uma solução quando você tiver um problema. Uma solução igual a um sapato que cabe no seu pé. Porque não adianta um arrufo de bêbado de dizer, eu vou resolver sozinho. Se 700 não resolve, companheiro, como é que você sozinho vai resolver? Não resolve. Aí era aquele lema literal, né? Juntos conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos. Foi. Se juntaram, acreditaram, me pediram um parecer, eu fiz o parecer, fiz uma assembleia com 700 pessoas lotadas, tem as fotos, tem tudo lá no blog, você botar no Google, Sameac tem um histórico, tanta coisa, a gente denunciou em tanto canto. Quando terminou a assembleia, igual vocês aqui, eu explicando para eles, gente de toda a idade, eu explicando, gente de 18 anos a, sei lá, 70, e eles, menina, a atenção deles, eu disse, olha, vocês não têm direito à estabilidade, mas vocês, igual eu fiz essa outra sugestão, mas vocês têm direito a indenização, vocês têm direito a isso, aquilo. Aí comecei a dizer o que eu achava que eles tinham direito. Quando eu terminei de falar, aí uma pessoa levantou a mão. Engraçado demais. Aí disseram, diga, a gente quer saber só de uma coisa. Diga, o senhor topa pegar a nossa causa? Sabe? Tá vendo? Não era pelo sindicato. Eles, até no momento em que eles se sentiram desamparados, que a entidade não compreendeu, eles tiveram o espírito do que é um sindicato, que é uma entidade que sai da pessoalidade e vira uma coisa mais impessoal. Eles construíram o MDTS, Movimento em Defesa dos Trabalhadores da Sameac. Fomos à Câmara, à Assembleia, todo canto. E eles mesmos se cotizavam, pagavam, assinavam contrato. É isso. Por isso, gente, eu não tenho assim a menor dúvida da importância, da necessidade
e da relevância dos sindicatos. Mesmo sabendo das dificuldades, das contradições, você for buscar aí pela internet, bota Clóvis Renato, sindicato, você vê notícia no Google aí que não tem nem fim. A gente teve eleição com polícia e tal. Rapaz, se ele não estiver agindo, denuncie também. Se ele estiver indo contra você, se ele for um sindicato amarelo, a gente estava ali para isso. A gente quer equalizar essa situação. Até isso veio muito do meu tempo, que eu trabalhei no Ministério Público do Trabalho até 2011, né, quando eu pedi para sair. Inclusive agora, semana passada, eu estava dando um curso lá em Brasília para os procuradores a nível nacional sobre eleição sindical. Quer dizer, altamente interessados, porque tem muitos conflitos. Então, assim, você é a favor do sindicato, ele faça o que ele quiser. Não, eu sou a favor do sindicato, que é esse que defende, que protege. E atuei já, inclusive, em coisas que, quando o sindicato não defendia e não protegia, os trabalhadores se juntavam e funcionavam como se fosse. Mas eu não consigo enxergar, dentro do sistema capitalista, que tem muitas desigualdades, como é que essas pessoas hipossuficientes sociais conseguem enfrentar isso? Agora, a bolsa estava embaixo, aquele primo rico despediu não sei quantos, despediu não sei quantos, foi assim. Pode ir atrás, se alguém tiver entrado com alguma coisa, foi pelo sindicato. Por quê? Porque pior é se você não tiver esse apoio, você ainda vai pagar essa estrutura, penalizado com custas e tudo mais. Então, quer dizer, pagar o sindicato, quando dizer assim, você é a favor da contribuição? Sou. Claro, porque você usa. Porque quando você chega lá, você tem advogado, você tem assistência, e se não tiver, arranja um jeito de mudar essa diretoria. Mas sem uma entidade coletiva de defesa, é muito difícil. Eu acho quase impossível. Para encerrar, acho que o tempo chegou aqui, era 50 minutos, né? Estamos chegando agora, falta um minuto. Eu gosto de cumprir o meu tempo de fala, apesar de adorar falar, adorar, como eu disse, conversar com pessoas, né? O meu passarinho fala muito. Acho que eu faço no mínimo 2 palestras por semana. Mas eu vejo essa situação aí da organização sindical, desse movimento, também não consigo entender como acaba de novo dentro do sistema capitalista. Eu acho ainda uma área muito forte. O modelo, né, que o atual presidente, não sei se ele vai ser reeleito ou não, se ele não for reeleito, eu vi que o outro que está sendo mais benquista, ele não quer retornar a contribuição sindical como um imposto. Ele quer alterar para dizer que seja autorizado por assembleia. Vi uma notícia essa semana. Se for o atual, ele já tem um projeto de emenda à Constituição, para você ver como é um direito humano o sindicato. Ele quer fragilizar pela base, no sentido de não acabar. Ele quer acabar com a unicidade e permitir que tenha tantos sindicatos as pessoas queiram. Então, por exemplo, no Chile, é um modelo chileno, né, que o atual ministro da Economia, onde ele estudou, lá chega a tinha 200 sindicatos com uma categoria dentro de uma cidade, por exemplo. Então, de toda forma, eu vejo uma possibilidade de ampliação. Não sei se vai ser de fortalecimento, porque o fortalecimento depende da compreensão da base. Porque só faz 1000 sindicatos no lugar se eu tiver 1000 pessoas no mínimo para quererem desmanchar e fazer outro. Mas se as pessoas tiverem compreensão, não, eu consigo juntar. O exemplo que eu estou dando. Na Alemanha, como eu falei, lá tem liberdade, você constitui quantos você quiser. Mas você tem 2 fortíssimos, um com 3, imagina, uma entidade com 3 milhões de pessoas. É muito forte. Você já deve ter visto nos jornais, né? Na França, aí vai acontecer um aumento de gasolina na França, eles param tudo. É uma força imensa. Então, obrigado pelo papo, pela atenção. Espero de alguma forma ter, com essa metodologia aqui, essa viagem mais ou menos que a gente fez, ter trazido alguma luz
sobre a matéria sindical e sobre a questão da hipossuficiência dos trabalhadores. E aí, obrigado e estou aí à disposição.